Olá, querido amado, querida amada, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Bem, antes de mais pedir desculpas por não estar a fazer um vídeo no qual eu apareço falando, mas estar a fazer um vídeo no qual vocês também podem apenas ouvir o áudio e algumas imagens que eu vou passando. Na verdade é que eu estou um bocadinho incomodada e pronto, não conseguiria me posicionar para poder gravar. Contudo, nós não poderíamos deixar de ter a nossa lição publicada e a lição seria a lição 18, a qual tem como tema: a nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos malignos que habitam nos lugares celestiais. Bem, essa é uma passagem que foi tirada do livro de Lucas, capítulo 8, assim diz o versículo 29. Jesus efetivamente ordenava ao espírito maligno que saísse do homem, pois apoderava-se dele com frequência. Prendiam-no com correntes e grilhões para o manterem em segurança, mas ele partia as cadeias e o demônio impelia-o para o deserto. E vamos ler agora a continuação dos versículos 34 a 36, e assim diz: Ao verem o que se tinha passado, os guardas fugiram e levaram a notícia à cidade e aos campos. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido, vieram ter com Jesus e encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, sentado aos seus pés, vestido e em prejuízo. Os que tinham visto contaram-lhes como o possesso tinha sido salvo. Bem, queridos, estas passagens elas têm muito a dizer, mas não estou em condições de poder falar sobre tudo isso. Contudo, eu vou falar um pouco daquilo que eu gostava de partilhar convosco nesta lição. Lembrando que a nossa lição é: a nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos malignos que habitam nos lugares celestiais. A verdade é que, lendo estes versículos hoje, para preparar a lição de hoje, veio a história deste homem que está acometido por demônios. E eu percebi uma coisa: na verdade, este homem, quando ele estava acometido por demônios, que na verdade era uma legião, ele tinha atitudes fora do normal. Se vamos ler mais alguns versículos mais para cima, antes do 29, nós vamos perceber que ele era uma pessoa que não comia comida no comum e que muitas das vezes os espíritos malignos o faziam com que ele fugisse do meio da população e fosse habitar nos túmulos, né? Nos túmulos, se é um cemitério, posso assim dizer, enfim, e não vestia-se e pronto, por aí em diante. E que esses espíritos malignos o atormentavam tanto que, mesmo que as pessoas tentassem o prender, né, para que ele pudesse estar em segurança, ele acabava conseguindo soltar-se e aí fugia para os desertos. E no momento em que Jesus estava expulsado, eles pediram que Jesus os atirasse para os porcos, e assim Jesus o fez. A verdade é que o homem, a partir daí, ficou liberto e ele começou a ter atitudes de um indivíduo que está em suas plenas condições, ou seja, de uma pessoa que está ciente daquilo que faz, uma pessoa consciente. Então, ele já comia comidas normais, vestia-se, tanto é que depois de um tempo ele ficou nos pés de Jesus para ouvir aquilo que Jesus falava. Se vocês forem reparar, este homem, no momento em que ele estava acometido pelos espíritos malignos, as atitudes deles eram atitudes violentas. Eram atitudes violentas e irracionais. Mas a partir do momento em que ele foi liberto, ele passou a tornar-se uma pessoa calma e não violenta, ou seja, seria uma pessoa pacífica. Tanto é que as pessoas até admiravam-se. Então, para dizer que qual era o problema desta pessoa, era o problema do homem? Não, o problema não era do homem, o problema era dos espíritos que estavam a assolar-se. Então, não devia se lutar contra a pessoa dele, mas contra os espíritos que estavam a subjugar-lhe e fazer com que ele cometesse aquele tipo de atitude.
Muitas das vezes acontece também nos dias de hoje pessoas estarem acometidas por espíritos que atacam-lhes ou que se manifestam neles 24 sobre 24 horas e essas pessoas às vezes não sabem. E um desses tipos de espíritos que seriam comuns seriam vícios. Pessoas que têm vícios de bebedeira, pessoas que têm vício de redes sociais. Infelizmente as redes sociais hoje em dia viraram um tipo de vício. Pessoas que têm vício de fofoca, pessoas que têm vício de prostituição, né? Prostituir-se. Pessoas que têm amor em excesso ao dinheiro, pessoas que são capazes de fazer tudo por dinheiro, matar, roubar por dinheiro. Essas pessoas, elas na verdade estão acometidas por espíritos malignos. E elas, infelizmente, não sabem disso, algumas delas. Então, muitas das vezes, as manifestações que essas pessoas vêm tendo de atos de prostituição, de atos de assassinato, de atos de roubo, ou quando elas estão naquele momento em que elas estão a alimentar determinado vício, na verdade, elas estão a apresentar a manifestação daquele espírito. Do mesmo jeito que aquele espírito fazia com que ele não se vestisse e fosse habitar nos túmulos, esses espíritos fazem com que as pessoas, ou com que aquela pessoa vá se prostituir, fazem com que aquela pessoa vá embebedar-se, fazem com que aquelas pessoas vá matar ou vá roubar. E algumas pessoas podem estar a pensar que isso é uma atitude normal, quando na verdade isso é uma atitude de alguém que está sobre o espírito mau. Se naquela altura, quando as pessoas tentavam segurar aquele jovem, tentando acorrentá-lo, não dava certo, ele depois fugia. Significa também que nos dias de hoje, quando tu falas com alguém que está cometido por um espírito maligno, olha, deixa a prostituição, olha, larga isto, para de mentir, para de aldrabar, para de enganar e tenta ser honesto. Às vezes nós não temos sucesso. Porque, na verdade, nós estamos a falar com alguém que pensamos que está nas suas plenas condições, quando, na verdade, é alguém que naquele momento está sendo acometida por um espírito e a pessoa não sabe e acaba agindo daquela forma. Mas, a partir do momento em que a pessoa é liberta, a pessoa toma atitudes mais acertadas. O que eu quero com isso dizer? É que, às vezes, nós falamos com pessoas e pensamos que as pessoas elas não estão a ouvir porque elas não querem, mas a verdade é que elas, às vezes, estão possuídas por um espírito maligno e infelizmente essas pessoas às vezes não sabem ou não querem reconhecer isso. Às vezes tu estás a conversar com pessoas que na verdade elas vais culpá-las, vais discutir com elas, vais falar mal, quando na verdade elas estão a ser acometidas por espíritos malignos e não sabem, ou tu também não sabes. O que a pessoa precisa, se calhar, é de uma libertação espiritual. Bem, eu iria terminar o vídeo de hoje dizendo que, através do nome de Jesus, todas as pessoas poderão ser libertas. Ou seja, há esperança para todas as pessoas que estão sendo acometidas ou atormentadas por espíritos malignos. Assim como houve esperança para o jovem que tinha uma legião de espíritos habitando dentro dele. Muito obrigada por teres visto este vídeo e espero por ti no próximo vídeo. E por favor não te esqueça de te subscrever ao canal e clicar gosto neste vídeo para que o YouTube possa entender que tu gostas dos meus vídeos e assim estarás a ajudar-me a fazer o canal crescer.